dia, boa tarde, boa noite. Apresento o primeiro episódio de 2024 e vai ser um episódio muito especial. Nesse episódio, nós conversaremos sobre uma estratégia para realmente desenvolver o cuidado centrado no paciente, o Conselho Consultivo de Pacientes e Familiares. Segundo a Organização Mundial da Saúde, no sumário de um documento chamado Estratégia Global sobre os Serviços de Saúde Integrados Centrados na Pessoa, chama atenção para a necessidade de uma mudança fundamental na década de 2016 até 2026. O propósito desse alerta é colocar a pessoa e a comunidade no centro da atenção de todos os serviços de saúde. E para que isso ocorra, é importante e necessário que os serviços de saúde revejam a maneira como se organizam, gerenciam e disponibilizam a assistência à população em geral. Segundo Alvarenga, em um artigo de 2019, ele sugere o desenvolvimento de algumas ações visando o cuidado centrado na pessoa. E uma destas ações é a criação de conselhos consultivos com a participação de pacientes e familiares. Para falar conosco sobre esse tema tão atual, tão importante, tenho a satisfação de apresentar nossa convidada especial, Fátima Silvana Furtado Gerolim. Fátima é enfermeira, ela é diretora executiva assistencial do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, é mestre na saúde do adulto pela USP e também doutora em ciências pela Unifesp. Fátima também já publicou 3 livros e um deles voltado para a aprendizagem das relações no processo de cuidado. Fátima, muito obrigada por aceitar o convite e falar conosco sobre esse tema tão interessante, compartilhar tua experiência e teu conhecimento. Estou muito feliz de tê-la conosco aqui no A Palavra é Tua podcast. Para iniciarmos, eu gostaria que você falasse um pouco da sua trajetória e a sua liderança em projetos voltados ao cuidado centrado no paciente. A palavra é tua, Fátima. Muito obrigada, Letícia. É uma honra para mim poder estar aqui hoje, principalmente porque eu conheço você, sua trajetória, seu trabalho, e eu sei que você está muito, assim, alinhada a tudo aquilo que a gente vai conversar aqui hoje, né? Eu sei dos valores que você tem em relação às relações humanas, do cuidado e tudo mais, então é um prazer muito grande para mim poder estar aqui. Muito obrigada pelo convite, Letícia. Eu que agradeço. E, então, né, como a Letícia falou, eu tenho aí uma trajetória na área assistencial. Atualmente eu atuo como diretora executiva assistencial do hospital e tenho uma responsabilidade sobre as práticas profissionais multidisciplinares, eu tenho também um papel, né, sou diretora-geral da Faculdade de Escola Técnica de Enfermagem do hospital, né, Alemão Oswaldo Cruz, e tenho uma responsabilidade também pela experiência do paciente, né? Então, nessa esfera aí, até da experiência do paciente, que a gente vai tocar no assunto e falar de um tema muito importante, que é a participação dos pacientes familiares em decisões da organização. Então, isso é bastante importante. Eu, particularmente, pela minha história longa, até pela decisão profissional, assim, gosto demais e dou um valor muito grande para as relações humanas, principalmente nas relações do cuidado, onde a gente está ali ao lado de pessoas em momentos de grande vulnerabilidade da vida, e todos nós, né, em algum momento da vida a gente vai passar por isso, então nós todos somos suscetíveis a ter essa experiência de estar doente, estar necessitando de cuidados, e nada melhor do que quem passa por isso para poder contribuir com decisões e participação naquilo que vai envolver o seu próprio cuidado dentro de um hospital, por exemplo, né? Então, prazer a gente estar aqui conversando sobre isso, Letícia, uma conversa muito importante. Ai, Fátima, a honra é minha recebê-la
né? Um parceiro de tantos anos, tanto no processo assistencial como na educação, né, Fátima? Isso, é Foi verdade. realmente um prazer, viu? E focando um pouquinho aqui, então, né, os primeiros conselhos de paciente, eles, segundo a literatura, eles datam do início da última década. E é um espaço de reflexão, abordagens colaborativas, para dar voz aos pacientes e familiares, como que você acabou de comentar. São as pessoas que passam por esse processo em momentos, né, de vulnerabilidade, é que podem expressar melhor as suas necessidades e contar a sua experiência para que a gente possa implementar melhorias, né? Então, gostaria que você comentasse a sua experiência na estruturação de um conselho de paciente e os principais objetivos desse conselho. Perfeito, tá ótimo, Letícia. Bom, na nossa experiência no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, nós temos o Conselho Consultivo de Pacientes e Familiares desde um pouquinho antes da pandemia, lá em 2019, né? Nós começamos a nos organizar para ter mais acesso da participação desses, né, dessas pessoas que são pacientes e seus familiares que têm experiência de vivências dentro do hospital para contribuir com processos nossos internos, para ter esse olhar. E aí formamos o primeiro conselho, né? Aí Sim. veio a pandemia, as reuniões tiveram que começar a ser virtuais, demos sequência a isso, e desde lá nunca paramos, né? Então, normalmente o conselho consultivo ele tem um tempo de atuação que vai de 1 ano a 2 anos, a gente já teve as duas experiências, né? Porque Sim. tem que ser feito, a gente vê que a prática mundial é assim, de 1 ano a cada 2 anos, fazer novos, ter um novo grupo atuando para a gente ter contribuições diferentes, né? Legal. Então, aliás, recentemente a gente acabou de renovar o grupo do Conselho Consultivo de Pacientes Familiares. A última reunião foi antes de ontem, a primeira reunião do ano com esse novo time, que é composto hoje por 26 novos membros, que são Uau. pacientes e familiares, e 24, aliás. E os Sim. outros 6 são pessoas que faziam parte do conselho anterior, que são mescladas nesse grupo. Uma experiência nova aí que a gente está fazendo, né? Muito rico. Então, a gente faz um processo, como é que funciona? A gente faz um processo seletivo, no final de 1 ano ou de 2 anos, vai dependendo, conforme está indo a evolução do grupo. A gente encaminha aproximadamente 350 convites, a gente procura limitar, porque senão vem muitas pessoas se interessam demais em fazer parte desse conselho. É impressionante. E aí nós fazemos uma seleção mediante alguns critérios, né? Então a gente vê gênero, idade, áreas de experiência, se é ambulatório, se é internado, se é área diagnóstica, pronto atendimento. Então a gente faz uma seleção mediante alguns critérios e as pessoas interessadas, que são pessoas que frequentam o hospital de alguma forma, também preenchem um conteúdo descritivo colocando qual é o motivo. Qual é o propósito da pessoa em fazer parte deste grupo? E é a partir daí que a gente faz essa seleção, né? Muitas pessoas se interessam. É impressionante como existe uma limitação, obviamente, de participantes, né? Sim. Mas as pessoas que não são selecionadas, obviamente, recebem uma resposta que não foram selecionadas para esse grupo e tal. Algumas delas ficam muito chateadas e enviam até um e-mail dizendo isso, né? Que gostariam de fazer parte e tal. Então, as pessoas, em geral, né, a população em geral, a comunidade, tem muito interesse em contribuir, a gente não faz ideia. E é curioso como a sensação que eles têm, na primeira reunião eles falam muito sobre isso, eles querem retribuir tudo aquilo que foi feito para eles no momento de uma grande necessidade, muitas vezes vital, né? E eles têm uma missão de vida em fazer um trabalho voluntário nesses grupos, contribuindo com a sua experiência para que os pacientes tenham experiências cada vez melhores. Então, a gente vai percebendo aí como as pessoas se vinculam às instituições e querem contribuir com ela, né? E são elas mesmo que têm o maior nível de experiência para falar, porque nós pensamos alguns processos, nós enquanto profissionais da saúde ou administrativos, né, que faz parte do corpo do hospital, a gente tem uma visão e às vezes a gente entende que aquilo tudo vai contemplar as necessidades das pessoas que procuram o serviço. E não é bem assim. Às A vezes eles enxergam de perspectiva forma não é a diferente. nossa, né, Fátima? Não, tem que ser a dele. Exato. E isso é um aprendizado, né? Então a gente tem que, inclusive, aprender cada vez mais a ouvir as pessoas. Ouvir é de fato ouvir, né? Como ele está enxergando aquele processo,
seja lá, internou para uma cirurgia ou veio para uma consulta, ouve o que ele tem para falar. É ele que vai dizer o que ele está esperando de nós e o que a gente tem que contemplar. E também o seu familiar. É. Ah, eu ia perguntar, Fátima, desculpe te interromper, mas queria falar exatamente sobre isso. Você já comentou que a receptividade é fantástica e todos querem contribuir como forma de agradecimento, provavelmente. Sim. E eu gostaria de saber como que vocês selecionam, se é paciente ou familiar. Esse convite vai para o paciente e para a família, como vocês selecionam? Tá. Só mais uma coisa, que você falou tanto assim da gente saber ouvir, né? Ter uma escuta ativa verdadeira, e pensar, né, em ações na perspectiva deles, porque muitas vezes a experiência que ele teve não foi a experiência excelente. Então, como que isso aparece também nesse momento? Sim, pois é. O convite para essas pessoas, a gente seleciona um período, vamos dizer, 6 meses que antecedem a busca desse grupo, e a gente põe nesse meio, inclusive, então, que está selecionando pacientes e familiares. Então, eles decidem entre si, né? Inclusive, quase a maior parte dos conselhos que nós já tivemos até hoje tem um familiar de um paciente, algumas vezes já é falecido, inclusive. É alguém que faleceu na organização e o seu familiar recebeu esse e-mail, às vezes tem acesso aos e-mails e tal, e fala, eu quero contribuir, porque o meu parente, o meu marido tal, esteve aqui, faleceu, porque é uma condição humana, né, vamos dizer assim, está na evolução de uma doença, às vezes numa fase mais avançada, e apesar disso, a pessoa teve uma experiência tão importante que ela quer contribuir, porque muitas vezes o familiar fica junto com o paciente durante a internação, e às vezes é longa. Então, ele tem a sua experiência também, tem muito a contribuir, né? E a maneira como a gente faz essas reuniões, na verdade, elas são bastante direcionadas. Ou o próprio grupo antecipadamente, ou nós, né? A gente tem uma pessoa que coordena, a Juliana Amaral, é a enfermeira coordenadora desse grupo, né? Eu estou sempre nas reuniões, sempre tem uma palavra também e tal, mas a coordenação fica com ela. E a gente leva um tema. Então, escolhido por eles ou escolhido por nós. A gente leva uma temática, vamos dizer que a gente vai discutir a experiência em pronto atendimento, ou experiência digital na saúde, seja lá o que for. Inclusive, a gente leva as pessoas da área para ouvir este grupo, a gente organiza as perguntas, faz uma dinâmica, divide em 3, 4 grupos, com perguntas estabelecidas, faz um fechamento e depois faz a análise dessa discussão. E a partir daí que a gente elabora os planos de ação para poder ver o que é possível ou não fazer mudanças de acordo com o posicionamento ou a solicitação daquele grupo, né? Então, é muito rico, bastante interessante, né? Então, a gente faz isso de forma organizada. Eles são orientados desde o primeiro encontro, que não é um momento de ouvidoria, né? Então, não é um momento que as pessoas vão lá reclamar. É um momento que a gente vai levar um tema e eles vão colocar como foi a sua experiência naquele tema e o que poderia ser melhor. É desta forma, tá? Então, não é um momento, senão ia virar uma reunião de reclamação. E não teria né? fim. E não teria fim. Não teria fim. E a gente está ali para discutir os problemas. Existem muitas coisas boas em todas as organizações e na nossa em ações, não é? Em ações. E a gente foca quais são os problemas, como isto pode ser melhor. Né? Então, sempre pensando nas oportunidades que nós temos. E aí, isso é feito de uma maneira muito organizada. E sabe uma coisa muito interessante que vai acontecendo ao longo do tempo? Essas pessoas vão ficando tão acostumadas nessa relação de apoiar processos, melhorar e tal, a gente convida de tempos em tempos alguns membros do Conselho Consultivo para participar das nossas palestras e dos nossos eventos. E ele vai lá dar sua voz enquanto paciente. Isso é fundamental. Muitas vezes, é um exercício que a gente tem que ter sempre, não é? Exatamente. Ou para falar de diversidade, acessibilidade, relações humanas mesmo, de comportamento. Então, são estas pessoas, e vou reforçar, em algum momento podemos ser nós, que vamos estar do lado de lá, como paciente ou familiar, né? E é este público que a gente consegue compreender melhor o reflexo daquilo que a gente faz, porque a gente tem que aprender como que eu vou cuidar, atender do outro, como ele quer ser cuidado, e não como eu acho que tem que ser.
Lógico que na saúde tem protocolos, tem regras, Uhum. né, tem as decisões, obviamente, médicas, tal, que tem que ser seguidas, mas tem que ter a participação dele para essas tomadas de decisão. E a gente saber como a gente deve fazer para resolver melhor e ir ao encontro das suas necessidades, não como eu acho que é, né. Então é riquíssimo. Quanto aprendizado nós já não tivemos, nesse conteúdo todo, muito, e a gente fica ali parado, ouvindo, a gente também tem que fazer um trabalho muito grande de escuta, então nesse comitê nós temos, pessoas fixas que participam, que é a gente tem um comitê executivo de experiência do paciente, que são Sim. profissionais da instituição, né, nós somos em mais ou menos 10 pessoas, e é este comitê que participa dessas reuniões e a gente leva esses conteúdos para disparar os planos de ação, né. Legal. Momento riquíssimo, são reuniões bimestrais, elas acontecem, normalmente às terças-feiras, né, a cada 2 meses, e vai das 6h30 às 8h30, mas sempre atravessa esse horário, porque o time fica entusiasmadíssimo, e aí a gente quer conversar. Muito bom. Muito bom. É. Fátima, deixa eu pegar um gancho aqui do que você comentou. Então, quando vocês selecionam a temática do encontro, já solicitam, né, sugestões tanto dos participantes, como também pode ser alguma situação real da própria instituição, uma situação que ocorreu, e aí isso é trazido para a discussão com esse grupo. Veja se está correto, né? Mas algumas vezes podem vir alguns temas delicados para essa discussão. Como essas pessoas são preparadas para participar desse momento? Eu sei que é super organizado, isso é excelente, ficou muito claro, mas quando ele tem que compartilhar a sua história, como que eles ficam seguros com relação à confidencialidade de alguma questão? Sim. Eles são preparados com relação a isso? Sim, inclusive existe todo um processo com regimento, com documentações, com termos que eles assinam previamente, né, para poder fazer parte desse conteúdo. Então, existe uma formalização legal, vamos dizer assim, para fazer parte do conselho, né? Inclusive de não utilizar o fato dele participar desse conselho para ter qualquer tipo de benefício na organização, né? Sim. E mesmo os conteúdos que são ali discutidos ficam muito internamente. Mas sabe que nós temos muita abertura, e não é um momento frágil, né? Eu vou dar um exemplo para você. Nós Ótimo. tivemos, por exemplo, uma das reuniões que nós tivemos no ano passado, nós tratamos o assunto de qualidade e segurança. Sim. Desde qual é a participação do paciente ou do seu familiar no processo de segurança assistencial. Então, para eles entenderem e verem como eles enxergavam tudo isso, né, foi riquíssimo, para entender que eles também podem ser barreira para erros na assistência. Então, Ex no momento que o paciente vai receber uma medicação, ele tem o direito e o profissional tem o dever de explicar que droga é, que efeito dá, nananana. Eles podem ser a barreira, né, de, por exemplo, falar assim, olha, mas esse medicamento eu nunca tomei, você pode checar se é isso mesmo, enfim, essa discussão, entre outras coisas, né? E eles, a gente vai descobrindo que eles entendem até que pode ser entendido de uma forma grosseira, uma cobrança do paciente ou do familiar em relação a algo que vai ser feito com este paciente, e a gente foi colocando que não, que isso é extremamente bem-vindo, e que nós profissionais também temos que aprender a aceitar isso cada vez mais. Então, é frágil falar de segurança na saúde, né? Mas isso precisa ser falado. é Então, todo complexo. mundo pode ser barreira, né? O Ótimo. hospital, os Uhum. hospitais são áreas de grande risco, é como uma viagem de avião, né? A área hospitalar é uma área que tem muitas oportunidades de lá de acontecerem falhas, erros ou quase falhas, mas que os profissionais e os processos são muito estruturados para evitar cada vez mais que isso aconteça. E o paciente e o seu acompanhante, ele pode e deve ser uma barreira, né, sei lá, de repente estão vindo para vir fazer um exame, ele fala: "Mas meu médico não falou sobre isso, eu tenho mesmo esse exame?", né, Exato. e a pessoa vai checar e às vezes não tem, por exemplo, né. Então isso mundialmente tem sido discutido, de a gente estimular as pessoas a serem suas próprias barreiras também. E a reunião foi sobre isso. É frágil? Muito frágil, né, mas as pessoas falam com liberdade, né, então, Sim. a gente acaba criando uma relação, inclusive, de muita confiança entre o time. Hum, E a gente excelente. discute diversos assuntos abertamente, né.
Fátima, que bacana. E acredito, né, que no início pode ter um pouquinho de preocupação e Sim, até de mais dificuldade de se expressarem, mas aos poucos vai criando esse vínculo de confiança, né? E sim, achei tão sim. interessante você falar, né, comparar, né, a assistência hospitalar, né, o processo com o avião, né? Mas muitos autores dizem que é mais arriscado você estar hospitalizado É, que fazer uma viagem de avião, né? você sabe por quê, né? Porque é Sim, assim, quando você está no avião, tem todo um processo muito sério, muito rigorosíssimo. importante de É, segurança. Mas o piloto também, ele não está só envolvido no processo, ele está comprometido. Se o avião cair, ele também vai morrer com todo exato. mundo que está dentro do avião, né? Um pouco diferente da área da saúde, né? Mas, enfim, nenhum Mas, profissional de saúde trabalha para fazer o mal. Né? Então ele busca, mas os processos em si são bastante complexos, de muito risco, então tem que ser cada vez mais seguro. E a participação do paciente e do familiar, inclusive em auxiliar, em dar ideias de processos, e isso aconteceu nessa reunião, é riquíssima, né? Então a gente tem que aproveitar essas oportunidades, né? e os processos de qualidade e segurança na saúde beberam muito nessa fonte da aviação, né? Sim, Por essa sim, necessidade de precisão. E você sim. sabe, você comentou também, né, da participação, né, do paciente ou do familiar como uma barreira. E o ano passado, nós fizemos aí 10 anos do Programa Nacional de Segurança do Paciente. E eu tive a oportunidade de conversar com o Heleno Costa Júnior, e ele trouxe, né, exatamente que nesse momento, né, neste ano, eles vão ter um foco na participação do paciente, do familiar, dentro do processo do cuidado, exatamente por isso, para mostrar quão importantes eles podem ser, né, nesse momento, como uma barreira para algum evento adverso, por algum risco para o paciente. Então, isso é muito interessante, muito importante, na realidade. É. Né? E eu queria, mas muito interessante como você está trazendo de forma tão clara, Fátima, né, essa participação. E do outro lado também, como vocês selecionam, você disse que tem 10 pessoas da própria instituição. Como é o convite para estas pessoas? Vocês buscam pessoas representantes das diversas áreas do hospital? Como que vocês pensaram essa questão? Esse comitê executivo de experiência do paciente, que trabalha, na verdade, em várias frentes, que não é só o Conselho Consultivo de Pacientes, né? Ele foi selecionado justamente pela posição que essas pessoas atuam, representam, né? Então, eu coordeno o grupo, então tem, por exemplo, a diretora de marketing, a diretora da Unidade Paulista, a, a gestora assistencial, da Vergueira, enfim, tem um grupo, né, a pessoa que responde pela ouvidoria, é um grupo que tem posições importantes e de responsabilidade, né, na experiência do paciente, e que tem muito interesse nessa temática também, obviamente. Então, tem que ser um grupo que se interessa e está disposto a trabalhar e lutar e mobilizar pessoas para que a gente melhore a experiência do paciente dentro da organização cada vez mais, né? Sempre pensando numa jornada atual, o que pode ser melhorado, quais são as iniciativas que precisam ser avançadas. Então, é um grupo, não é muito grande, justamente para funcionar com mais rapidez, né? E a gente, a partir daí, envolve outras áreas no momento de realizar os planos de ação, né? Que são disparados em toda a organização. E o Conselho Consultivo, ele vem a ser mais uma ferramenta desse conjunto, extremamente importante. Vira e Legal. mexe, alguém lembra, gente, precisamos fazer uma iniciativa tal e tal, vamos antes testar esse conceito junto com o Conselho Consultivo de Pacientes para ver se isso está bom. Olha, Ou já fizemos isso, vamos testar aí o manual de orientação do paciente que faz tratamento oncológico. Então a isso gente faz essa faz conversa, que são um piloto, pessoas, é um piloto faz um para ver a piloto, que não são pessoas que condição, trabalham na organização, e se faz né? sentido. Não, excelente. É, Fátima, é. conta um pouquinho como vocês fazem, né? Acho legal que você trouxe, porque são pessoas que estão comprometidas, mas são pessoas de áreas assistenciais e também não assistenciais, não é? Sim, É sim, isso que é sim. bacana a gente deixar claro. Mas quando tem uma sugestão, né, de um paciente, né, que precisa ter uma mudança de alguma forma na instituição,
como que isso é encaminhado e como que é essa implementação e como vocês dão o feedback para os participantes ou para a pessoa que sugeriu? É na próxima Sim. reunião, quando a pessoa dá uma sugestão, isso também é discutido para ver se realmente é amadurecido nesse grupo, para ver se realmente é a melhor ação de melhoria. Fala um pouquinho sobre, por favor. Sim, bem interessante. Então, no final da reunião, como é feito um trabalho de uma dinâmica, como se fosse um Word Café, né? Dividimos o grupo em 3, 4 e discute as perguntas, fazendo as rodadas, né? A gente faz uma síntese desse conteúdo, acabou a reunião, e aí a gente vai levar esse tema para o comitê e dali disparar para as áreas, para a gente buscar transformar aquela realidade de acordo com o ponto de vista do conselho, né, conselho consultivo. Algumas coisas são possíveis de serem modificadas e outras não, né. Tem alguns exemplos, por exemplo, na época da pandemia, a gente conseguiu, através do conselho, revisar alguns fluxos de automação quando o paciente chegava para abrir ficha no PA, eles deram algumas ideias, a gente não enxergava que estava ali, muitos ali tinham tido a experiência, né, na época do Covid, em passar pelo pronto-socorro, e a partir daquela trajetória que eles sugeriram, nós fizemos modificações, por exemplo, né? E aí, na reunião seguinte, uma parte da reunião a gente passa aquilo que foi encaminhado, aquilo que vai ser possível fazer, o que não vai ser, né? Porque também tem coisas que não dá para fazer. Às vezes não dá Sim, naquele momento, sim. demanda investimento e tal. E aí a outra parte da reunião, a maior parte da reunião é tratar de um outro tema. Então, sempre é feito um feedback, e isso traz satisfação para a equipe. Então, quando a gente trouxe, porque eu comentei, nesse novo grupo, 6 participantes do grupo anterior, que eles estiveram na reunião para introduzir os novos, eles mesmos falaram, gente, é muito gratificante saber que a gente está aqui contribuindo e que o hospital modifica, porque a gente volta e vê que aquele processo foi melhorado. Às vezes é de acesso dentro da organização e assim por diante. Então, eles ficam muito felizes de ver que ele contribuiu, houve a mudança e ele percebeu isso no uso daquela fase, daquele processo que ele fez a sugestão. Então, é dado sempre em grupo, né, as sugestões, é muito interessante. Nossa, que bacana. Deve ser uma grande satisfação, né? Perceber Sim. que deu uma sugestão e que isso realmente trouxe melhorias para outros pacientes, e para a Sim. própria instituição, não é? Uhum, exatamente. Fátima, estamos já caminhando para o final da nossa conversa, entendeu? Olha como passa rápido, Que né? pena. Pois é, tanta coisa, né? Mas a gente já está caminhando para esse final, então eu gostaria que você falasse, orientasse de alguma forma os profissionais que desejam criar um conselho de pacientes e familiares na sua instituição. Qual a dica que você daria para eles começarem, né, esse projeto? Porque a gente Sim. ainda no Brasil, a gente sabe que não tem um número grande de conselhos, não é? E a importância, né, o objetivo, a importância de ter um conselho ficou muito claro, eu acho que você trouxe de Uhum. uma forma muito didática, muito clara. Então, o que você sugeriria para esses profissionais que estão com esse desejo, por onde eles começaram? Pois é, olha, eu diria o seguinte: se você que está ouvindo aqui a nossa conversa, se você é profissional da saúde e tem essa intenção, né, essa boa intenção, tem que se arriscar. Acho que a gente tem que ter coragem, né? E não é nada tão difícil. Você não precisa ter uma estrutura com departamento de experiência do paciente, às vezes, né, as organizações nem todas conseguem, seja hospital público ou privado, basta ter uma grande intenção de fazer isso. Obviamente, a primeira coisa que a gente tem que fazer é conversar com a alta liderança para ver se eles estão de acordo e compactuam com essa iniciativa. Se não houver apoio da direção do hospital, né, da direção, da alta direção, a gente não vai conseguir executar, porque precisa de apoio, de muito apoio, né? Então, primeira coisa é ter uma conversa com quem lidera a instituição para a gente poder, para se poder organizar. E aí, organizar um grupo de pessoas que tem interesse, independe da formação, independe do cargo, ver quem tem interesse de fazer parte disso. E aí, começar o movimento.
convidar ex-pacientes e familiares, organizar aí as reuniões e começar com temas, às vezes, muito simples. Então, a gente vai atender a comunidade daquela organização, sempre tendo o entendimento de que a gente pode ter pessoas distintas, a gente faz isso no grupo, pessoas mais jovens, mais velhas e assim por diante, faz um mix, né? Vai de 17 anos, 18 anos, vamos dizer assim, tem pessoas adultos na nossa organização, até pessoas com mais de 80 anos e está tudo certo. Então, a gente faz essa mescla, né? Então, é importante ter pessoas diferentes num grupo para escolher quem vai fazer parte do conselho consultivo. Num primeiro momento, se não quiser fazer algo muito grande, de convidar muita gente para fazer um processo seletivo, a gente também começou, o primeiro grupo foi assim, com indicações, perguntar nas áreas, olha, quem você acha que teriam pacientes ou ex-pacientes que vocês imaginam que teriam um perfil e gostariam de participar, né? E aí convida essas pessoas, começa de uma forma mais simples e aí começa a ter reuniões. A gente vai empolgar o grupo de profissionais que vão estar à frente dessa iniciativa e vocês vão ver que isso vai crescendo na organização e tomando valor, vai tendo peso na instituição. Uma vez você começando a fazer isso, você vai aprendendo, inclusive com as outras organizações que já tem. E se por acaso você que está ouvindo a gente aqui não é profissional de saúde, seja membro de algum conselho consultivo, de uma organização que você está acostumado, que você está habituado a fazer parte, sugira isso até, né, nos canais aí das organizações, isso é muito importante, é poder dar voz exatamente a quem faz uso dessa estrutura. Então, precisamos ouvir mais, ouvir, saber ouvir e agir diante daquilo que as pessoas têm percepção das suas necessidades, né? É isso, Letícia. Fátima, que maravilha! Tenho certeza que quem assistir esse episódio vai realmente se inspirar para poder e vai conseguir implementar, né? Muito obrigada pela tua fala tão didática, por compartilhar a experiência nos detalhes, né? Acho que foi assim perfeito, Fátima. Então, um prazer. E mais uma coisa, por favor, só que eu queria falar. Eu tenho certeza que quem fizer parte disso, ou como membro de um conselho, ou como quem organiza, quem faz parte como profissional, são relações que nos transformam. Esta relação vai nos transformar. Isso vai nos tornar pessoas com certeza melhores. Então, a gente só tem coisas boas a ganhar tendo o conselho consultivo ou fazendo parte de um deles, viu, Letícia? Com certeza, vou me candidatar, tá bom? Achei uma experiência riquíssima e você trouxe aí tantos detalhes de como realmente a gente consegue colocar, né, e oferecer um cuidado centrado na pessoa, centrado no paciente, né, a escutativa verdadeira, né, o olhar, né, atento para as necessidades daquela pessoa na perspectiva daquela pessoa que está nesse momento de vulnerabilidade, né? Tenho certeza que vai contribuir para o processo assistencial de várias instituições e inspirar muitas pessoas, viu, Fátima? Muito obrigada por ter aceito o convite, viu? Obrigada pela oportunidade, Letícia. Muito obrigada pela tua presença, tenho certeza que esse episódio vai te inspirar no processo assistencial da sua instituição. Deixe seu comentário, se quiser mais informações, dê sugestões também, para que a gente tenha aí um ano de 2024 muito rico e com muitas realizações. Um grande abraço.